Bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? O ser humano, ele está sempre em busca de melhores condições de vida, certo? Desde antes de vivermos em cidades, as migrações já faziam parte de nossa vida, não é? Aquele estilo de vida nômade, aquele estilo de vida anterior ao ser humano viver em cidades, ele é muito mais longo do que o nosso estilo de vida em cidades, né? As civilizações mais antigas datam aí entre 3 a 5 mil anos atrás, enquanto nós passamos quase 100 mil anos como nômades. Então, o ser humano ele foi nômade por muito mais tempo do que sedentário, não é? Bom, nos tempos modernos, essa ambição por melhorias de condições de vida continuam a existir. Nós continuamos querendo buscar melhores condições de vida, certo? Bom, porém a lógica dessas migrações, elas sofreram uma mudança, não é? Uma transformação, tanto pela motivação quanto pelo seu desenrolar. Então, as migrações modernas elas são diferentes daquelas migrações dos nômades, tanto no que faz uma pessoa hoje em dia migrar, ou seja, mudar-se de lugar, tanto como a forma que isso acontece. Bom, o ser humano primitivo, ele migrava em decorrência de um clima, né, que era ou não propício para o plantio, ou que já se esgotou, ou porque ficou muito quente, ou porque ficou muito frio, ou por causa de desastres naturais, como terremotos, maremotos, enchentes. Tudo isso fazia com que o ser humano mudasse de lugar. Olha, essa terra aqui já não está boa para o plantio, vou então mudar de lugar, certo? Ou então pelo aumento súbito de uma determinada população. Ou seja, a Terra continua produzindo, continua tendo nutrientes, porém a população aumentou e aqueles recursos já não são mais suficientes para aquela população. Então, isso leva com que um grupo de seres humanos, né, simplesmente se mudasse em busca de outras terras. É, os perigos, né, que poderiam acontecer nessa jornada estavam relacionados ao trajeto. Não é? O perigo de ter que dormir sem um abrigo, de ter que andar por terrenos muito irregulares, né? Ter que atravessar desertos, rios, né? Atravessar lugares que não eram feitos para caminhar, encontrar com alguns predadores no caminho, mas chegando a um local que existia certa abundância de recursos, né? Era fácil do ser humano se instalar. A migração moderna, por sua vez, ela tem outros desafios e outras motivações, certo? Por todo o mundo, pessoas constantemente deixam seus países de origem, né, com o propósito de melhorar suas condições de vida, né? A gente acompanhou muito essa questão da migração. A gente acompanha aqui pelos jornais, nós vemos muito a questão de pessoas tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos, não é? A motivação dessas pessoas a tentar entrar nos Estados Unidos ou em algum outro país é melhorar de vida. Então, buscar oportunidades. Essas pessoas elas vão em busca de algum lugar que possa que lhe ofereçam oportunidades para uma vida melhor, certo? Porém, na nossa aula, nós vamos trabalhar exclusivamente as migrações ocorridas dentro do Brasil. Aí cabe também uma curiosidade para vocês. Existe uma diferença entre imigração e migração. Imigração diz respeito a essa mudança de país. É quando você sai do seu país para tentar a vida em outro país. Migração é quando você se desloca dentro do seu país. Você mudou de região dentro do seu próprio país. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, as migrações. O estado de São Paulo, ele é frequentemente o destino para muitos brasileiros, né, que buscam por essas novas oportunidades, né? O que os atrai aqui são as principalmente, né, facilidades em ingressar no mercado de trabalho, no mercado regular de trabalho, ter carteira assinada, ter uma aposentadoria, tá? Essas são o que atrai basicamente as pessoas para o estado de São Paulo, certo? Estando em São Paulo, não é incomum
que muitos tenham suas expectativas frustradas, não é? E que ao invés de encontrarem aqui uma ferramenta para construir seus sonhos, eles encontrem preconceito, pobreza e o desemprego. Muitas vezes o nordestino ele é retratado com alguns estereótipos muito ofensivos, né? E assim, mesmo pessoas que já moram no estado de São Paulo, né, já moram aqui, mas que tenham pais ou avós que vieram de outras regiões, muitas vezes essas próprias pessoas costumam tratar esses nordestinos como intrusos, sabe? Dizem que vieram para roubar os empregos e que tem que voltar para suas terras, isso e várias outras ofensas. Essa visão do retirante como um invasor que sai de sua casa para roubar o emprego de alguém, ela é, para dizer o mínimo, ela é rasa e não aborda com racionalidade a questão. E acredito que as pessoas que façam esse tipo de ofensas nem estão preocupadas em abordar a questão, não é? Bom, em uma de nossas aulas, quando nós abordamos a formação das cidades, né, trabalhamos com a concepção de cidade bastante interessante de uma arquiteta chamada Raquel Ronick. Vocês se lembram? Ela diz que a cidade era como um imã. Ela compara a cidade a um imã, dizendo que essas grandes metrópoles elas atraem tudo para si, que uma cidade ela começa a crescer, o comércio começa a florescer, fábricas, empresas, indústrias começam a existir ali e essas coisas faz com que pessoas vão para trabalhar nesses locais. E isso motiva com que a habitação aumente, que as pessoas queiram viver próximos a essas empresas, ao seu local de trabalho. E isso atrai mais comércio agora, como mercados, mercearias, para abastecer essas pessoas, que geram mais pessoas ainda, porque agora é um local que tem esses recursos e que traz mais empresas, que traz mais pessoas, enfim. As grandes metrópoles, elas, segundo a visão de Raquel Ronick, ela funciona como um imã de pessoas e de empresas, certo? Toda a tecnologia disponível e todo o investimento, né, todo o dinheiro ali disponível para investimento de infraestrutura são normalmente destinados a estas cidades, porque é lá que está o progresso, é lá onde está as chances de se render. Um empresário, né, um industrial que tem dinheiro para investir, ele não vai investir no sertão ou no interior, ele vai investir nas capitais, ele vai investir onde tem esse mercado consumidor. Bom, e é claro que muitas vezes as instituições públicas, né, os governos, eles também investem mais nessas regiões, porque seriam os cartões de visitas de seus estados ou de seus países. Então, todo o recurso, todas as economias são destinadas a estas metrópoles. Sendo assim, o que sobra para as regiões que não fazem parte deste progresso? O que acontece com ah, regiões que estão distantes dessas metrópoles e que não fazem parte dessa rota de investimentos? Certo? O que acontece com esses locais? E as pessoas que habitam nesses locais distantes, nesses sertões e interiores onde o progresso não chega? Eles não têm também o direito de terem uma vida digna, de uma vida melhor? Bom, o que acontece muitas vezes é essas pessoas, elas elas deixam suas terras, elas deixam os sertões, deixam os interiores, não porque eles não querem morar em suas terras muitas vezes. É, Citando um exemplo familiar, né, os meus avós, eles são do extremo norte de Minas Gerais, já uma região ali quase que no sertão. Meus avós, eles deixaram o interior de Minas e vieram para São Paulo. Porém, até hoje, quando eu falo com meu avô, ele sente muita saudade.
tudo o que ele mais queria era ter continuado na cidade dele. Porém, as condições de vida eram muito precárias, era difícil. Então, ele teve que sair de sua terra, teve que abandonar sua terra para vir para São Paulo para ter uma vida melhor, uma vida mais digna. Certo? Então, a muitas vezes a migração ela não é uma opção para o indivíduo, ela é uma necessidade, certo? Bom, então, na nossa próxima aula iremos trabalhar um pouco mais esse dilema da migração, mas para hoje eu preciso que vocês respondam essas três questõezinhas para mim. A primeira: quero que vocês me digam por que as pessoas migram, certo? Por que então que pessoas deixam suas terras, deixam suas cidades para tentar ganhar a vida em outras cidades? Segunda, você conhece alguém que veio de algum outro estado? Comente um pouco. Como que essa pessoa vive, como que foi a adaptação dela aqui. Terceiro, eu quero que vocês observem este quadro. Essa é uma pintura de Cândido Portinari e é intitulado Retirantes, né? Nós trabalharemos também ele em nossas próximas aulas. Então, o que eu quero que vocês façam agora é que vocês olhem este quadro e escrevam para mim quais as impressões que ele te passa. Ah, o que vocês sentem, o que vocês percebem ao olhar este quadro. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Bons estudos e até semana que vem.